Fala, gente, um abraço aqui do Glauco Boy, um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe a todos, beleza? E quem pode se inscreva, compartilhe nosso canal aí. Vamos direto aos assuntos. Você sabe como Jesus ele é apresentado nos evangelhos? Evangelho, essa palavra vem do grego, significa as boas novas de salvação. Então, Jesus, os evangelhos falam da biografia, da vida de Jesus Cristo. Fala ali do anúncio, quando ele ia vir ao mundo, fala ali do seu nascimento, fala ali quando ele era criança, aos 12 anos, ali diante dos médicos, fala do início do seu ministério, fala dos seus milagres, fala do sacrifício da cruz de Jesus Cristo, fala que ele subiu ao céu e fala que em breve Jesus voltará. Então ali fala a vida de Jesus Cristo. E são 4 evangelistas que falam de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o interessante é que cada evangelho fala de uma forma com a sua característica, fala para um tipo de povo. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. O mesmo Mateus é aquele que era chamado de Levi. Você vê na Bíblia, Levi ou Mateus é a mesma pessoa. O interessante é que, até anotei aqui, Mateus, ele ali direcionou ali a sua pregação, o seu evangelho aos judeus, aos seus. Então Mateus ali, ele fala ali para o povo judeu, ele anuncia Jesus, ele apresenta o seu evangelho ali para os judeus. E o interessante é que ele falava ali das tradições judaicas, ele falava de tudo ali para os judeus, dos termos judaicos, e ele não tinha preocupação ali de explicar, ele só apresentava as festas porque, tendo em vista, ele estava falando para um povo judeu que já compreendia tudo aquilo que ele falava. E o interessante é que Mateus, como eu falei, ele foi um discípulo de Jesus, então ele andou com Jesus Cristo. E ele aqui aponta Jesus Cristo como o Messias, como o Rei. Então a apresentação dele, Jesus é apresentado como o Messias que havia de vir, como um símbolo de um rei. E na figura de leão. E por que leão? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, quando vocês verem Mateus, ele apresenta aqui o evangelho para os judeus. E o interessante é que ele apresenta Jesus de uma forma, num foco. Jesus como um Messias, como um rei. E a figura que é apresentada de leão. E por que leão? O leão da tribo de Judá. Então, Mateus é o primeiro evangelho aqui que nós falamos. O segundo é Marcos. Marcos, seu nome aqui é João Marcos. E João Marcos não andou com os 12. João Marcos era sobrinho de Barnabé. João Marcos aqui, ele fazia parte dos 70 discípulos, sim, daqueles 70, mas não fazia parte dos 12. Interessante aqui que João Marcos era sobrinho de Barnabé e ele que sai com Paulo e Barnabé ali na primeira viagem missionária. Aí teve aquele problema entre Paulo e Barnabé, que João Marcos desistiu ali em prosseguir com a viagem. Aí, porém, Barnabé ficou do lado dele, Paulo foi para o outro lado. Isso é outro texto, mas é esse mesmo João Marcos aqui que escreve aqui o evangelho aqui de Marcos. E ele escreve aqui num grego simples, a linguagem mais simples de ser entendida, era a linguagem dele. Só que João Marcos, ele aponta Jesus já de uma forma, como servo sofredor. Ele aponta Jesus aqui como aquele que tem todo o tempo em ação, todo o tempo em atividade. Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está fazendo o ID do Pai. Então mostra Jesus muito ativo. Jesus que veio para servir. E a ênfase, a tônica do evangelho dele, a mensagem principal do evangelho de Marcos, é isso, é mostrando Jesus, apontando Jesus como servo e como servo aqui sofredor. Mostrando aqui que Jesus se gastava todo o seu tempo ali para levar o evangelho, levar as boas novas de salvação, para cumprir ali o ID de Deus. E o interessante, aqui nessa passagem, que eu até anotei aqui para os irmãos, que o foco do evangelho aqui de Marcos é falando isso. O evangelho de Marcos fala o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido,
e sim ele veio para servir e resgatar a muitos. Então, mostrando aqui a tônica de Jesus como um servo, aquele que veio para servir e não ser servido, aquele que veio para trabalhar, aquele que veio para abençoar a vida dos homens, aquele que se gastou a sua vida aqui como homem, em busca do perdido. E o interessante é que aqui no Evangelho de Marcos, o símbolo dele é como um boi. Por que um boi? Aquele trabalho pesado da obra, aquele trabalho pesado de ir até a ovelha perdida, de ir até os perdidos, aquele trabalho pesado que pregava na sinagoga, pregava na praia, pregava em cima do barco, pregava nos montes, pregava nas ruas, pregava no deserto, enfim. Então, mostrando aqui Jesus como um servo sofredor, e aqui na figura de um boi, aquele que prepara a terra para ser arado. Então, mostrando aqui a figura de Jesus como um boi e apresentando Jesus como um servo sofredor. O interessante aqui é que o Evangelho de Marcos, ele aqui já foi pregando aqui e apresentando o Senhor Jesus Cristo para os romanos. Porque o foco dele era mostrar Jesus já para os romanos. Porque os romanos eram um povo muito ágil, um povo muito ativo, muito prático, cheio de força e de vigor. Então ele mostra Jesus como esse servo também, cheio de força, cheio de vigor, muito ágil, prático, aquele que sempre está em ação, sempre em movimento. Então Marcos mostra Jesus como servo sofredor e o símbolo como um boi. Lucas foi um médico. Lucas era grego. Lucas também nunca andou com Jesus Cristo. Lucas aqui, ele era um discípulo de Paulo. Lucas aqui ele apresenta Jesus Cristo aqui para os gregos. Interessante de Lucas, que o livro Evangelho de Lucas nos fala da imperfeição humana. Então Lucas aponta Jesus aqui como um homem, mas como um homem perfeito, aquele a ser seguido. Nos mostra a figura aqui, enquanto Mateus mostra Jesus como Messias, rei e a figura de leão, Marcos mostra como servo sofredor e a figura de um boi, aqui Lucas mostra ele como um homem perfeito na figura do rosto de um homem. E fala aqui sobre... o assunto a ser abordado sobre a imperfeição humana. Então ele mostra Jesus como um homem perfeito a ser seguido. Por quê? E ele mostra o evangelho dele, ele é apresentado para Teófilo. Ele faz a aplicação para Teófilo, para os gregos. O interessante aqui é que os gregos tinham uma luta, tinham uma mentalidade, filosofia do homem, de chegar até a ser um homem perfeito, a perfeição. Então é justamente por isso que ele aponta Jesus Cristo como um homem perfeito. Interessante, então, que já falei de Mateus, já falei de Marcos e já falei de Lucas. Recapitulando, Mateus aponta Jesus como Messias, como rei, e a figura de um leão, o leão da tribo de Judá. Marcos aponta Jesus aqui, e Mateus fala aqui para o povo judeu. Marcos já fala para os romanos, e aponta Jesus aqui como servo, um servo sofredor, aquele em ação, aquele que trabalha, aquele que veio para servir e não ser servido, e mostra a figura de um boi, aquele trabalho cansativo, aquele trabalho exaustivo. Lucas já aponta aqui para Teófilo e para os gregos, aqui o evangelho dele é direcionado, e aponta Jesus como um homem perfeito, e a figura de Jesus como o rosto de um homem, como um homem. E esses três, Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos, são chamados de sinóticos. O que significa sinóticos? Nada mais é do que na mesma ótica, na mesma visão, muito parecido, muito semelhante. Então Mateus, Marcos, Lucas são chamados sinóticos, muito parecido, muito semelhante à forma que eles narram aqui. Já João já é diferente desses três evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas, porque João já tem mais particularidade. João já é um pouco diferenciado dos demais. João aqui andou com Jesus Cristo. Segundo a tradição, era um dos mais novos dos 12 apóstolos. Segundo a tradição, não a Bíblia, que não é registro na Bíblia falando da idade, mas segundo a história, a tradição, ele deveria ter entre 16
e 18 anos, muito novinho. E eles tratavam de intimidade como uma intimidade tão grande com Jesus, de uma comunhão tão perfeita, por ele ser novinho, ele era tão carinhoso, diz que ele repousava, aí a Bíblia já afirma, ele repousava a sua cabeça sobre o peito de Jesus Cristo. E João, já a apresentação do Evangelho, ele apresenta aqui a Jesus como Deus, ou como Filho de Deus. E a figura aqui, que representa aqui, a figura de Jesus aqui no Evangelho de João é como a águia. Por que como a águia? É aquela que desce do céu e depois volta para as alturas. Jesus desceu do céu e depois voltou para o seu trono de glória, louvado e bendito é o santo nome do Senhor. Nos evangelhos aqui, somente João usa a expressão eu sou. Ele fala inúmeras vezes essa expressão, ele afirma e reafirma essa expressão de eu sou. Mostrando aqui o propósito, a finalidade desse evangelho é de apontar e mostrar que Jesus é como Deus, como Filho de Deus, e mostrando aqui a igualdade. Por que fala eu sou? Que no Velho Testamento, Deus também se apresentava como eu sou, mostrando que Jesus no Novo Testamento também é eu sou, mostrando a igualdade entre Jeová do Velho Testamento e Jesus do Novo Testamento. Então, mostrando aqui que Jesus é Deus, a divindade de Deus, que Jesus é Filho de Deus. O Evangelho de João, então, ele tem essa particularidade. E interessante que o Evangelho de João, ele aponta somente 7 milagres de Jesus. Ele não fala todos os milagres de Jesus. E ele até fala o seguinte, olha o que ele fala. Ele fala o seguinte, que a Bíblia, no último versículo do Evangelho de João, João 21, 25, ele fala que colocou ali 7 milagres de Jesus, mas que a Bíblia não fala todos os milagres de Jesus. Até porque, se fosse registrar todos os milagres em livros, não caberia livro na face da terra para conter tudo aquilo que Jesus fizera. Coisa linda, né? E eu vou deixar para vocês em Ezequiel 1:10. Eu falei aqui sobre Mateus, que apresenta Jesus como Messias e Rei, a figura de um leão. Eu falei aqui de Marcos, que apresenta Jesus como servo sofredor e a figura de um animal como boi. Eu falei aqui de Lucas, que apresenta Jesus como um homem perfeito na figura de um homem. E eu falei aqui de João, que apresenta Jesus como Deus ou como Filho de Deus e na figura de uma águia. E essas 4 figuras estão aqui em Ezequiel 1:10. A figura de... E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, leão, boi e águia. Então, as figuras aqui, essas 4 mencionadas no Evangelho, estão aqui no livro de Ezequiel 1:10. Homem, leão, boi e águia. Gostou dos nossos estudos? Estamos aqui fazendo esse breve estudo. Se você gostou, compartilha, comenta e fala aí um assunto a ser abordado. Que Deus abençoe a sua vida e se inscreva no nosso canal Glauco Boy. Que Deus abençoe você. Um ótimo abraço para todos.